subir e Fernanda vai estar com a palavra agora. Boa noite, queridos. Glória a Deus por mais uma noite que Ele nos concede, reunidos no nome dEle. Eu acho que não tem lugar melhor para estar do que estar junto com a família de Deus, adorando a Deus, ouvindo o Senhor, e que seja uma noite mesmo de ouvir a Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro, na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12. Paulo dá umas instruções para aqueles que vivem uma nova vida com Cristo, para aqueles que já ressuscitaram com Cristo. E a partir do versículo 12, ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também vós. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. A gente vai ler até aqui. Paulo deixa essas instruções para aqueles que de verdade desejam viver uma nova vida em Cristo, experimentar o novo do Senhor. Nós experimentamos Deus, nós nascemos de novo, decidimos seguir Jesus, descemos as águas, sepultando aquela velha vida e ressuscitando para uma nova. E Ele nos deixa aqui instruções de como viver essa nova vida em Cristo. As epístolas, elas estão cheias desses mandamentos, ensinamentos, conselhos, doutrinas de quem deseja de verdade viver uma vida digna da vocação que foi chamado, de uma vida que responde ao amor do Senhor, que recebeu esse amor por revelação e deseja de todo o coração responder esse amor a Jesus, guardando seus mandamentos, porque é assim que a gente prova o nosso amor pelo Senhor. Jesus disse: me amais? Completem. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A maneira que nós mostramos o nosso amor ao Senhor é respondendo, obedecendo aos seus mandamentos. Não é vivendo de qualquer maneira. Né? Deus me ama, estou livre, aleluia. Não, eu respondo a esse amor quando eu conheço esse amor e vejo o quanto eu fui amada, só tem uma resposta na minha vida. Eu quero responder esse amor, eu quero corresponder a esse amor, eu quero andar de modo digno desse amor. E Paulo deixa essas instruções para a gente nas suas epístolas. E eu gostaria que a gente pegasse uma frase desse pedacinho que nós lemos, que é no versículo 16, que diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Olha que interessante. Paulo deixa essa orientação, esse conselho: habite em vós abundantemente a palavra de Cristo. Por que será que Paulo deixa esse mandamento para a gente? Que benefícios a palavra de Deus pode trazer para a minha vida?
por que eu preciso me encher dessa palavra? O que essa palavra pode fazer por mim? O que é essa palavra? Eu queria que a gente meditasse um pouquinho essa noite na palavra de Deus, na importância da palavra de Deus e no que a palavra de Deus pode fazer na nossa vida. E vamos responder ao Senhor, dizendo para o Senhor: eu quero, a partir de hoje, que a tua palavra habite em mim ricamente, abundantemente, como está escrito na tua palavra. Gente, a gente pensando, meditando na palavra de Deus, eu coloquei aqui alguns pontos. A palavra de Deus, por que ela precisa habitar ricamente na minha vida? E se a gente pensa na palavra de Deus, a gente sabe que a palavra de Deus é eterna e ela nunca falha. Ela é eterna. Desde a eternidade, a palavra de Deus é. Ela não muda, ela não falhou em nada. Desde a criação do universo, tudo que está escrito, a palavra de Deus permaneceu, sustentando tudo, governando tudo, dominando tudo. Hoje a gente vive num mundo onde as coisas são perecíveis, as coisas são descartáveis, nada dura para sempre. Hoje não, a vida toda foi assim, porque a única coisa que de verdade dura para sempre é a palavra de Deus. E às vezes a gente, como não reconhece, não vive nessa dimensão da palavra, a gente acaba não considerando também ela como sendo eterna, que não falha, imutável, ela é aplicável em qualquer época da humanidade. Você pensar em qualquer tempo da humanidade, a palavra de Deus é perfeitamente aplicável em qualquer época, em qualquer cultura, em qualquer nação, em qualquer língua, em qualquer idade. Ela não muda, ela é eterna. Eterna e não falha. Olha o que diz o Salmo 18:30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. O caminho de Deus é perfeito. Será que existe perfeição nesse mundo? Existe. O caminho de Deus. Jesus, está lá em Hebreus, o Filho perfeito para sempre. Só existe perfeição em Deus. Só existe perfeição, mas em Deus. Existe perfeição na palavra de Deus. E a gente busca essa perfeição. A gente busca a perfeição nos nossos relacionamentos. A gente busca a perfeição no nosso casamento. A gente busca a perfeição no exercício da nossa profissão. Na verdade, e a gente se frustra porque não é perfeito. Não é perfeito, tem sempre um negócio ali que não dá certo, que não funciona. E a gente fica achando que perfeição não existe. A perfeição existe, e a perfeição existe em Deus. Olha como isso eleva o nosso pensamento. Pensar assim, a palavra é eterna. Ela não falha, ela não muda. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada e é escudo para todos os que nela confiam. Olha o que diz o Salmo 105. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Não muda de geração em geração. A verdade de Deus permanece firme e eterna, imutável, sem falhar. Isso dá uma segurança muito grande para a nossa vida. O quanto nós precisamos dessa segurança que é a verdade de Deus, a palavra de Deus, a pessoa de Deus. Num mundo tão frágil, onde cada vez a gente vê a sociedade tão adoecida, né, psicologicamente tão adoecida, cada vez mais fracos, a gente tem uma coisa onde a gente pode firmar de verdade a nossa vida, onde aquilo ali não vai falhar porque é provado e é perfeito, que é a palavra de Deus. Por isso que Paulo fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Considere esse mandamento, esse conselho, essa orientação de Paulo para a sua vida como algo essencial para manter a sua fé, a sua sanidade mental, emocional, espiritual, se encher da palavra de Cristo.
Isaías 48 diz assim: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A própria palavra dá testemunho da sua eternidade, da sua imutabilidade, da sua firmeza. A próprio Jesus falou: o céu e a terra, o que vai acontecer com o céu e a terra? Passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Não passa. Não tem essa. Isso foi para os tempos antigos. Não funciona mais hoje. Funciona do mesmo jeito que sempre funcionou. Sempre funcionou. Olha o que diz o Salmo 119, 89 a 91, que são os versículos bem conhecidos. Salmo 119, 89 a 91. Diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade dura de geração a geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Eles continuam até o dia de hoje, segundo as tuas ordenações, porque todos são teus servos. Olha que coisa perfeita. Nós estamos aqui, a terra está do jeito que está, sustentada, é pela palavra de Deus. E ela não mudou porque Deus não muda, porque a palavra dele não muda, porque a palavra é eterna. Então a gente tem total segurança de se apoiar nessa palavra e fazer o que Paulo diz para a gente como conselho que ele traz para a gente essa noite: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Outra coisa, além da palavra ser eterna e de nunca falhar, ela não vai falhar, a palavra de Deus é viva. É uma palavra diferente de qualquer outra palavra, gente. Dentro deste livro aqui, chamado Bíblia, aqui tem a palavra de Deus está aqui. E esse livro não é um livro como qualquer outro. Não existe livro que consiga transformar a vida de alguém, porque só tem um livro cuja palavra é viva, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. A palavra é viva, ela gera, é semente, ela gera algo dentro de nós. É por isso que Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, porque ela gera. Olha o que ela mesma diz em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O que significa eficaz? Ela produz efeito. Ela produz resultado, ela dá resultado na vida. Ela é viva e eficaz. Ela funciona. Ela funciona. Ainda diz assim, ó, continua, né? E mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Gente, às vezes até a gente parar assim: qual foi a minha verdadeira intenção em fazer tal coisa? Às vezes a gente acha até que teve boas intenções em certas ações, mas a palavra vem como uma espada e mostra de verdade a nossa verdadeira intenção, se aquela intenção foi boa ou se aquela intenção foi má. A palavra de Deus tem esse poder, porque ela é uma palavra viva. Pedro fala assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A palavra, gerados de uma semente incorruptível, a palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A palavra de Deus, ela gera algo dentro de nós. Às vezes a gente quer que algumas coisas aconteçam, mas sabe quando elas vão acontecer? Quando a palavra de Cristo habitar ricamente na sua vida. Quando você se encher dessas sementes vivas, elas produzirão uma vida nova dentro de você. Até Jesus falou em João, no capítulo 8, que ele disse assim: se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se permanecerdes na minha palavra, a verdade vos libertará.
Então a palavra tem esse poder de libertar, de gerar algo novo, gerar esperança. Quantos de nós fomos consolados por essa palavra viva? Palavra viva. Eu já contei essa experiência aqui, mas eu vou contar de novo. Na época que eu ainda não conhecia o Senhor, mas que eu lia os evangelhos todos os dias, com fome dessa palavra, eu lia todos os dias. Eu não sabia que ela estava gerando alguma coisa dentro de mim. Eu não sabia. Para mim, ainda era um livro comum. Eu não sabia que era uma palavra viva. E nós estávamos em casa, né? Eu era jovem, estava com meu pai e minha mãe, a gente estava assistindo televisão, Jornal Nacional. Quando apareceu uma imagem, eu não estava prestando muita atenção no que estava dizendo, mas eu vi uma voz muito grave, assim, do Cid Moreira, né? E eu pensei assim, gente, aconteceu alguma coisa. Ele, olha, eu vi a maneira grave como ele estava falando, que as imagens são fortes, e não sei o que. Eu disse, olha, vamos ver o que foi. E aí aparece. Hoje em dia, meu Deus, é tão comum no Facebook, toda hora tem coisas piores do que aquela do que eu vi há tantos anos, há tantas décadas atrás. E quando lá na Nicarágua, um daqueles guerrilheiros, tinha um repórter, e filmaram aquilo. Ele manda uma arma, manda o repórter se ajoelhar, ele se ajoelha, manda ele deitar, ele se deita, ele bota o pé no pescoço e dá um tiro no repórter. Aquilo, quando eu vi aquela cena, subiu um desespero no meu coração. Eu fui tomar de desespero. Eu pensei assim, não tem esperança para a humanidade. Sabe aquele desespero, acabou tudo. É isso, ser humano. E eu saí correndo da sala para o meu quarto. Eu ia me jogar na cama e chorar até as lágrimas acabarem de desespero, de desesperança em relação à humanidade. Quando eu entro no meu quarto para me jogar na cama, me vem uma palavra. Aquela palavra viva que eu tinha lido, que eu não sabia que era poderosa e que gerava. E me veio meu pensamento, não temas aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Gente, não foi somente uma lembrança de uma palavra. A palavra veio com um consolo. Ela veio, isso é verdade. Ele matou o corpo. Ele não pode fazer nada contra a alma daquele repórter. Mas ela veio com consolo e aquele desespero desapareceu do meu coração. As lágrimas que eu queria desesperadamente me acabar nelas, acabaram, elas secaram e não me apareceram. Era porque era uma palavra viva. Eu não sabia. Eu sabia que era da Bíblia. Mas eu não sabia nem onde é que era. Depois eu fui procurar. Olha, meses depois é que eu fui encontrar esse versículo, porque eu não conhecia essa palavra, mas estava ali em Mateus, mas eu não conhecia, mas eu tinha lido, e era uma semente que ficou ali, sendo gerada no meu coração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Você quer que gere vida dentro de você, se encha dessa semente viva e eterna. Amém? Outra coisa, a palavra de Deus é a verdade. Ai, como é difícil encontrar a verdade hoje. Né? Tanta aparência, tanta falsidade. Um mundo de tanta ilusão. A gente acha até que não tem mais verdade no mundo. Aliás, tem um versículo lá, em Jeremias, que fala assim, a verdade anda tropeçando pelas ruas. Sabe o que tem escrito isso? A verdade anda tropeçando pelas ruas. Mas a verdade, ela existe. A verdade é a palavra de Deus. E a gente pode ter toda a segurança em nossa vida acreditando nessa palavra que é a verdade. Não é em promessa humana, não é em palavra humana, mas é numa palavra de Deus que é a verdade. Jesus disse assim, em João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa, a verdade, ela existe. E outra coisa, ele também falou no João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então existe verdade. E a gente precisa se encher ricamente dessa verdade, se a gente quer que uma nova vida seja de verdade gerada dentro de nós. Amém?
Outra coisa, Deus não mente. A palavra é a verdade. Não existe mentira em Deus. Não tem engano em Deus. Está escrito em Números, Deus não é homem para que minta. Ele não mente. Por isso que a gente pode ter total segurança se é algo que eu posso acreditar, segurar e me apoiar. É na palavra de Deus, porque Deus não mente e Ele não muda. Nós mudamos. Eu posso prometer uma coisa para você hoje e não ter. E dizer com toda vontade, desejo de que aquela coisa aconteça. Posso marcar um compromisso com você amanhã, mas mesmo que eu esteja ali dizendo toda a minha verdade, eu posso não cumprir com esse compromisso. Porque tanta coisa pode acontecer, eu não tenho nenhum domínio nem de daqui a 5 minutos, quanto mais do dia seguinte. Mas Deus não. Deus não muda. Deus é o mesmo. O que Ele diz acontece. Não tem esse negócio, eu acordo um dia bem, posso acordar outro dia mal, um dia animada, outro dia desanimada, mas não tem isso com Deus. Ele é o mesmo sempre. Está escrito no Salmo 102, 27, mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Deus é o mesmo. E ainda fala aqui, Hebreus 13, 8, que todo mundo conhece. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Não há mudança, nem sombra de variação no nosso Deus. Por isso é que a gente pode mesmo apoiar a nossa vida nessa verdade, nesse Deus que não muda nunca e que não vai mudar. E o conselho de Paulo para a gente hoje: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E Deus também faz o que lhe apraz e cumpre a sua palavra no seu tempo. Ele cumpre o que ele promete no tempo dele. Ele faz as coisas como lhe apraz. Deus prometeu. Tem promessas de Deus para a sua vida? Espere. Deus não está atrasado. É no tempo certo que as coisas virão, que as promessas se cumprirão. Porque quem prometeu é fiel. Quem prometeu não muda. Quem prometeu não mente. Quem prometeu, a palavra dele é provada. Então, Deus promete, ele cumpre. Como eu falei, eu posso prometer com melhores das intenções e posso não cumprir, mas com Deus isso não acontece. A gente conhece a história de Abraão e Sara, 2 idosos, velhinhos, 90 anos, 99 anos. Quem poderia imaginar que uma velhinha, uma anciãzinha de 90 anos de idade poderia engravidar? Mas Deus prometeu. E Sara engravidou. E olha como diz, olha. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. Está escrito assim em Gênesis 21, 1. Ele visitou como tinha dito. E fez com Sara como tinha falado. Não foi de qualquer jeito, não. Foi como ele disse. Foi como ele quis. Ele faz o que lhe apraz. E no seu tempo. Ainda diz assim Isaías 34:16. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará. Nem uma, nem outra falhará. Porque é a própria boca do Senhor que o ordenou. E o seu Espírito mesmo os ajuntará. Foi Deus que ordenou? Está escrito na palavra dele. É promessa de Deus. Ela não vai mudar. Ela não vai cair. Está lá, operando eu. Quem impedirá? Operando Deus. Quem impedirá? Operando o Senhor. Em Jeremias 1:12, ele diz assim: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Deus vela pela palavra dele. É por isso que Paulo nos aconselha a nos encher da palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus pode fazer na sua vida. Primeiro, ela revela quem é Deus. E isso nos dá uma segurança total
total na nossa vida, vendo que nenhuma palavra de Deus cai por terra. Tudo se cumpre exatamente como ele disse que se cumpriria e no tempo certo que ele determinou. Nada falha. Ele revela a Deus. Ele mostra também quem nós somos. A palavra de Deus é quem diz quem nós somos. Não são as pessoas que nos dizem, nem eu que acho que o que eu acho que eu sou. É a palavra de Deus quem diz que eu sou. É por isso que eu preciso me encher dessa palavra. A palavra me faz conhecer os caminhos de Deus, saber o tamanho da herança que eu tenho no céu. A palavra me enche de esperança para o futuro. A palavra faz um bem imenso em nossa vida. Ela diz o que ela própria pode fazer por você. Ela gera vida nova, porque a palavra é uma semente viva. Ela gera dentro de nós. A palavra consola, a palavra transforma. Está lá escrito em Romanos 12, 1 e 2, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E, qual é a segunda parte? E transformai-vos ou renovai-vos o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus transforma nosso entendimento, renova a nossa mente, renova os nossos pensamentos. Ela faz, pode pensar, assim, mente sã, corpo são. Né? Nossos pensamentos, eles determinam a qualidade de nossas vidas. Pessoas que pensam mal o tempo todo, negativo o tempo todo, ele vai enxergar a vida má e negativa, fruto dos seus pensamentos. Agora imagina a palavra de Deus habitando ricamente em você. O que isso não vai gerar na sua vida? Que tipo de pessoa você se tornará? Cheia de esperança, cheia de consolo e podendo, como diz aqui Colossenses no capítulo 3 que nós lemos, é de Colossenses, que diz, em continuação, né? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A palavra de Deus dá sabedoria. Todos nós precisamos de sabedoria. Precisamos de sabedoria nas nossas relações. Precisamos de sabedoria, nós esposas. Precisamos de sabedoria de Deus para ser uma esposa segundo o coração de Deus. Os maridos precisam de sabedoria de Deus para ser um marido, para sermos pais segundo o coração de Deus. Precisamos de sabedoria e a palavra nos dá essa sabedoria. Para encerrar, eu vou ler aqui para vocês o Salmo 119 ainda, que ela fala assim, é o 105. Não, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é luz para o caminho. A tua palavra foi a minha consolação na minha aflição. Está aqui. O Salmo 119 é sobre a palavra de Deus. É um salmo belíssimo e que faz assim todo um louvor a essa palavra. É o 98, olha o que diz. Tu, pelos teus mandamentos são a palavra de Deus, me fazes mais sábio do que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. Olha, mais sábio que os mestres, mais entendimento que os anciãos. Isso a palavra de Deus faz para nós. Queridos, a palavra também, ela nos dá sentido, nos ensina o sentido e o propósito da nossa vida. É por isso que a gente precisa atender a esse mandamento ou conselho de Paulo, quando ele diz, a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Vamos hoje nos propor a nos encher dessa palavra, amém?
Se a gente quer vitória, é esta palavra que vai fazer dentro de nós gerar a vitória na nossa vida. Lá o Salmo 119 ainda diz assim, né? Como poderá o jovem conservar puro o seu caminho? Qual é a resposta? Observando segundo a tua palavra. É a palavra. Você quer vitória para a sua vida? Se encha da palavra. É semente viva e vai gerar o que você espera que aconteça. Aliás, fará além daquilo que você pensa ou pede. Deus te levará muito além do que aquilo que a gente pensa ou pede. Amém? Queria que a gente respondesse a essa palavra com uma oração. Queria que você baixasse sua cabeça. E o que foi que o Espírito Santo comunicou a você? Que resolução você toma hoje junto com o Espírito? Porque sem ele você não vai conseguir. Mas ele está aqui para te ajudar. A palavra diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador. E ele foi nos dado na plenitude. E o que você responde a Deus em relação a esse mandamento, conselho, orientação de Paulo? Habite ricamente, abundantemente em vós a palavra de Cristo. Quero que você faça a sua própria oração. Pai, como precisamos da tua palavra, como precisamos do Senhor. É a nossa saúde, é a nossa força, é o que nos estrutura, é o que nos mantém em pé, é o que nos dá sentido e propósito, esperança na nossa vida. Ajuda-nos hoje a responder sim ao mandamento de nos encher abundantemente da tua palavra. Espírito Santo, ajuda cada um aqui presente essa noite, todos nós que ouvimos esta palavra, que a partir de hoje, Senhor, a tua palavra seja considerada como algo essencial para a nossa existência, assim como consideramos o alimento, a água para sobreviver, para viver, que a tua palavra seja dentro do nosso coração considerada essencial para a nossa vida contigo a partir de agora. E que a tua palavra habite ricamente, abundantemente em cada coração aqui. Ajuda, Senhor, aqueles que se propõem a conhecer cada vez mais a tua palavra, a lê-la toda. E eu peço que o Senhor, que dá entendimento, nos dê um entendimento para compreendê-la, que ela venha com revelação e que a nossa mente venha a ser transformada e os nossos pensamentos cheios dos teus pensamentos e que a nossa vida seja um transbordar do Senhor, edificando-nos uns aos outros, aconselhando uns aos outros, por conta da abundância da tua palavra dentro de nós. Obrigada por essa noite, obrigada por essa palavra e obrigada pela tua palavra, Pai. Te amamos e no teu nome oramos. Amém.